E aí, tudo bem com você? Voltando para a terceira temporada do Análise da Letra. O pessoal pediu muitas músicas nesse período e vai estar recheado de músicas novas aí com as análises e sei que vocês vão gostar muito. Hoje eu vou falar sobre a música Construção, de Chico Buarque, uma das músicas mais aclamadas de todos os tempos no Brasil e até no exterior. Só que nessa análise eu vou contar um segredo. Segredo que talvez algumas pessoas saibam, mas que você vai ver com outros olhos a música Construção. Mesmo assim, não dá para tirar o mérito da letra. Uma belíssima canção, mas essa informaçãozinha aqui, esse segredinho que eu vou contar para vocês no final desse vídeo, vai fazer vocês verem de outra maneira essa canção. Não é nada de mal. Fica aí até o final que vocês vão ver. Em 1971, Chico Buarque lança o vinil Construção, esse aqui que está do meu lado. Essa música é considerada uma das melhores de todos os tempos. Em 2001, a Folha de São Paulo fez uma votação em que colocou ela como a segunda melhor, perdendo apenas para Tom Jobim, com Águas de Março. Tom Jobim, que era fã dessa música Construção. Já em outra eleição mais aproximada, em 2009, a revista Rolling Stones fez uma votação para decidir qual era a melhor canção brasileira de todos os tempos. E dessa vez, Construção foi considerada a número 1, a primeira colocada como a melhor música de todos os tempos no Brasil. Bom, eu vou apresentar a minha análise sobre a música e no final eu conto a verdadeira construção, olha esse trocadilho, construção da letra, beleza? Construção tem uma letra que fala sobre um operário e os preconceitos que a sociedade carrega até os dias de hoje com relação aos nordestinos, aos estrangeiros. A música mostra um pouco desse lado da xenofobia que existe até os dias de hoje, não só no Brasil, mas em diversos outros locais. A música basicamente fala sobre um operário que trabalha numa construção civil. Na época da música, vinham muitos operários de partes do Nordeste para trabalhar nos grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro. E o que Chico mostra nessa letra é o abandono e o quanto é insignificante a vida de uma pessoa, de um trabalhador. E como ele mostra isso? No início da música, Chico mostra o amor do operário com a família, para mostrar que ele é um ser humano normal, como todos os outros, que tem seus familiares, que tem sua vida, e não é apenas uma máquina que vai para as construções para montá-las. Então, Chico diz que beijou sua mulher, beijou seus filhos e foi trabalhar. Subiu a construção e é bonito a pureza, porque ele fala: comeu feijão com arroz como se fosse príncipe. É como dizer, ele não tinha nada para comer, ele tinha apenas aquilo, e aquilo para ele era tudo. Dançou e gargalhou como se ouvisse música, e tropeçou no céu como se fosse um bêbado. Flutuou no ar como se fosse um pássaro. Ele faz uma espécie de metáfora entre uma pessoa bêbada perdendo o equilíbrio e um pássaro que flutua pelo ar. É o momento em que o operário despenca da construção e cai no chão. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. O corpo estirado no chão teve como efeito atrapalhar o tráfego de pessoas, de carros, etc. Quem passava na rua não conseguia passar de forma normal por conta do corpo.
Olha como isso toca. Se você prestar bem atenção na letra, você vê que é na simplicidade que você percebe. Na segunda parte, quando o Chico começa a repetir as frases e apenas troca o final delas com palavras proparoxítonas. No final do vídeo eu vou explicar por que essas proparoxítonas. Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a única. No trecho mostra-se um lado preconceituoso, uma visão preconceituosa. No primeiro trecho que eu li, mostrava o lado do operário e agora uma visão de uma pessoa de fora, uma pessoa com preconceito daquele nordestino, daquele operário. E atravessou a rua com seu passo bêbado. Na visão da pessoa preconceituosa, ele saiu de casa bêbado e fingiu que estava sóbrio, e foi esse o motivo dele ter caído da obra. Na visão da pessoa preconceituosa. Sentou para descansar como se fosse sábado. Sentou para descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Essa é a pura visão preconceituosa de que por que ele tem que descansar? Porque ele está descansando como se fosse um príncipe. Ele tem que estar trabalhando sem parar. E comer o feijão com arroz como se fosse um máximo. Para uma pessoa rica, comer feijão com arroz é lixo. Então, o que ele quer dizer aí é que o cara comendo aquilo como se fosse grande coisa, feijão com arroz. E se acabou no chão como um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio náufrago. Morreu na contramão, atrapalhando o público. Aqui você vê o quão é grande o preconceito da pessoa. E não pensa que é uma música e por isso tem essa conotação tão forte. Não, ainda existe muitas pessoas no Brasil e fora do Brasil que têm um preconceito muito exacerbado com relação a isso. Não se iludam pensando que isso não existe, pois ainda existem muitas pessoas preconceituosas no Brasil e no mundo inteiro até hoje. E a música é bem isso. O que eu queria trazer nessa análise era para vocês terem uma reflexão. Será que realmente esse operário está tirando o emprego do seu pai, o seu emprego? Eu acredito que não. Mesma coisa a xenofobia que vemos hoje em dia sobre angolanos, haitianos, bolivianos, o que é muito curioso. Por que eu digo que é muito curioso? Porque eu nunca vi notícias de bolivianos roubando, chineses roubando, angolano roubando, matando. Eu só ouço notícias contrárias a isso. Bolivianos que foram mortos, bolivianos que foram escravizados, angolanos que foram mortos. Tudo isso alimentado pelo preconceito de etnia, de classe social e principalmente do pensamento retrógrado de muitos homens e mulheres que assolam o nosso país e o mundo também. Enquanto as pessoas ficarem com esse preconceito enraizado dentro delas, não saberão o que é respeitar o próximo. Agora eu quero falar sobre o tão prometido segredo que talvez não seja segredo, mas que a maioria provavelmente não sabe. Em 1993, mais de 20 anos depois de lançar Construção, Chico admitiu à revista Status que a ideia inicial da composição era realmente fazer uma experiência, onde ele colocaria todas as palavras com terminações em proparoxítona. Talvez seja uma das músicas mais famosas e conhecidas de Chico Buarque. Porém, como conta o livro de Wagner Homem, o sucesso se deve a outro elemento,
o famoso jabá. Em 1989, em entrevista à revista América, o cantor contou que anos antes havia reclamado para seu antigo patrão de gravadora que o pagamento para rádios populares tocarem determinadas músicas haviam crescido muito naqueles anos. Quando o executivo revelou: "Você lembra do sucesso de Construção? Uma música difícil, pesada, muito longa para a época, que tocava na rádio o dia inteiro? Pois bem, paguei muito jabá por ela." Outra estratégia teria sido tentada pelo advogado da gravadora, João Carlos Miller Chaves. Ele teria pedido informalmente para que os censores proibissem a música, o que daria muito mais mídia para a música Construção. O resultado? Por birra, a música foi liberada integralmente. Apesar dessas revelações ou não revelações, eu continuo com o mesmo pensamento, que é uma música belíssima. O assunto abordado é atual até hoje, pois a sociedade é muito preconceituosa, e é com músicas assim que podemos ilustrar para as pessoas que o preconceito não é legal e que devemos sempre lutar contra esses preconceitos. Afinal, somos todos iguais. Então, se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não acompanha, compartilhe nas redes sociais,